Oi, pessoal. Hoje vou deixar registrado esses primeiros 20 dias de Rosário, esses dias que estão transformando a minha trajetória, estão transformando a minha vida e eu estou num processo de descoberta dos meus propósitos, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu pretendo ser. E todas as vezes em que eu tinha alguma dúvida, eu lia a Bíblia, mas lia sem um direcionamento, lia como algo esporádico, lia como um simples fato de tentar ter um certo conforto, mas sem ter a compreensão. E este ano eu resolvi fazer diferente. Eu vim de um ano muito difícil, de escolhas difíceis, de silêncios necessários, de julgamentos externos, e eu resolvi entregar. Entreguei a Deus as minhas angústias, as minhas frustrações, os meus planos, os meus projetos, a minha família, minha saúde. Entreguei a Deus porque eu achava que eu sozinha não daria conta, e eu tive a plena certeza disso. Há um ano, basicamente, eu perdi um filho, meu casamento estava passando por um momento muito difícil de reajustes, de conversas, de direcionamentos, e durante esse período eu me aproximei de Deus, tentando entender o que isso iria significar mais à frente, o que eu teria que aprender durante toda essa tempestade. E assim eu fiz, entreguei. Todas as vezes em que eu pensava em culpa, todas as vezes em que eu pensava em julgamentos, eu entreguei a Deus tudo. E, coincidentemente, iniciamos o rosário. E eu falei que iria fazer o rosário. Nunca tinha feito, nunca tinha rezado um terço, não participava das missas com frequências, comecei a participar após a minha perda gestacional. Pedi muito o direcionamento de Deus, uma resposta, até entender que às vezes o silêncio também é uma resposta, que quando você deixa de ouvir o externo e passa a ouvir a própria voz, também é uma resposta. Então hoje eu decidi falar um pouquinho sobre isso, compartilhar a minha experiência, como está sendo e tudo aquilo que ao final eu desejo ter de fato, que é a conversão. Então eu iniciei o rosário, ao mesmo tempo entrei na catequese, sou batizada na igreja católica, mas era católica não praticante, como falávamos, e decidi fazer a catequese, participar aos domingos de todos os encontros, de todos os debates, de ler tudo aquilo que nos era passado, de buscar entender a partir da Bíblia o que Deus de fato quer de nós. E isso tem sido uma jornada de transformação, uma jornada de introspecção, uma jornada de conhecimento e uma jornada de transformação. Tudo aquilo que eu pedi há 2 anos, hoje eu estou tendo respostas. Hoje eu estou entendendo por que que eu perdi o meu filho, entendendo por que que eu tive aquela gestação que não foi planejada, por que que tudo o que eu passei hoje faria sentido, que é a minha reaproximação com Deus, a minha conversão.
ao Deus que acolhe, ao Deus que não julga, ao Deus que de fato é amor. Então, eu estou muito feliz, primeiro porque eu estou tendo todas as respostas que eu sempre busquei. Todas as vezes em que eu faço o rosário, não necessariamente às 4 horas da manhã, em relação ao trabalho que eu tenho que me deslocar, mas durante o trajeto eu vou rezando, na volta eu venho rezando, concluo o rosário durante o dia, esse trajeto, e isso tem me trazido um conforto diário. Isso tem mudado a minha vida de forma significativa. Desde o início eu registro todas as minhas experiências quando eu rezo. Eu tenho um diário onde eu alimento todos os dias, com a palavra, com aquilo que eu sinto, com as respostas que eu tanto busquei e tanto busco. E hoje eu consigo compreender que todas as coisas que acontecem em nossa vida têm uma razão, têm um motivo. Basta a gente esperar, basta nós termos paciência e nós entregarmos a quem vai resolver, que é Deus. Não adianta você confiar em amigos, não adianta você confiar em colegas, se quem resolve tudo é Deus. E hoje, cada vez mais, eu tenho certeza de que o meu filho veio para transformar a minha vida. Essa foi a razão da partida dele, precoce, mas também da marca que ele deixou em mim, na minha família, para que a gente entendesse que Deus sempre será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E isso tem sido extraordinário. Não é fácil, não vai ser, nunca será. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos a certeza de que o melhor sempre virá.